Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? O horário que provavelmente que vocês vão assistir essa aula. Eu vou fazer a correção de algumas páginas da apostila para vocês terem mais um fundamento aí, mais uma base para estudar para a prova. Lembrando que a gente já fez algumas questões na hora de explicar, já fizemos uma revisãozinha, né, para a prova. E agora o que a gente vai fazer é só comentar aqui um gabarito que a apostila me dá no material já com gabarito, mas a gente vai comentar as respostas. Vamos lá. A primeira questão ele fala o seguinte: o retângulo a seguir foi dividido em partes iguais e algumas dessas partes estão coloridas. Que fração, né? Qual fração do retângulo foi colorida? Então, quando a gente vai escrever uma fração, a gente vai ter na fração o denominador, que é a parte de baixo, e o numerador, que é a parte de cima. O denominador ele está sempre relacionado ao todo, ou seja, o denominador ele está sempre relacionado a esse retângulo grandão aqui. E ele vai dizer para a gente quantas partes iguais esse retângulo grandão, que é o todo, foi dividido. Se a gente contasse quadradinho por quadradinho, a gente chegaria, né, na verdade, retângulozinho por retângulozinho, a gente chegaria lá no final com 21 retângulozinhos. Então, o nosso denominador fala que a parte total foi dividida em 21 partes iguais. E o numerador é aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a figura pede, aquilo que a questão, no caso, pede, aquilo que vai aparecer no enunciado. Então, quando ele fala que ele quer a parte colorida, a gente vai contar quantas partes coloridas tem do todo. No todo, a gente tem quantas partes coloridas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 12 partes coloridas. Então, a gente tem 12, 21 avos. Lembrando que teria como reduzir essa fração, mas a parte de redução a gente vai falar só lá na frente. A leitura é sempre quem? Sempre o numerador, escrito da forma como o número é lido, né? 12, e o denominador, se é maior que 10, a gente vai ler o denominador da forma que ele está e a palavrinha avos depois, sem separar nada com vírgula. Então, a letra A seria 12, 21 avos. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual fração do retângulo não foi colorida? Ó, o total foi dividido em 21 partes, então a gente tem 21 no denominador. Então, ó, o denominador aqui continua com 21. Já a parte que não foi colorida, a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9, 21 avos, ok? Então, aqui, ó, 9, 21 avos é a resposta, 9 no numerador, denominador 21. Vamos para a próxima parte aí, né, que é a questão 2. Represente as frações a seguir, colorindo nas figuras as partes correspondentes. Então, ó, 7, 12 avos. Essa figura foi dividida em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes têm que ser pintadas. Lembra? Ó, o 7 representa a parte que vai ser pintada, vai ser a parte que ele quer. Quando ele fala aqui, ó, 14 nonos, né? Essa fração é o 14 nonos. Às vezes vocês ficam em dúvida, né? Como é que a gente vai representar um denominador menor, né, e um numerador maior? Como é que a gente representa isso? Se a gente tem um numerador maior que o denominador, a gente vai ter mais do que um todo para ser dividido. Nesse caso, ó, ele pegou nossos quadrados, né, e colocou dois todos, ó, dois todos, né? Dois todos entre aspas, né? Estou falando só com vocês um jeito de trabalhar. São duas peças inteiras, né? Cada peça foi dividida em 9 partes. Então, ó, cada peça aqui foi dividida em 9 partes iguais. Uma eu peguei completa, eu peguei 9. E para completar 14, da outra eu tenho que pegar 5. A gente chama isso de número misto. Tá? Lá na frente a gente vai transformar essa fração no número misto. Mas o nome das frações que sempre vão dar mais de um todo, né? A gente vai chamar essa fração de fração imprópria. Então, essa fraçãozinha aqui, ela tem um nome de imprópria. Opa, deixa eu voltar aqui que eu escrevi errado. Ó. Imprópria. Se o numerador é maior que o denominador, o nome da fração é imprópria. Caso contrário, se o nosso numerador é maior que o denominador, a gente vai chamar essa fraçãozinha de própria, tá? Então, fiquem ligados nisso que é importante. Ele fala exatamente isso, não tinha lido aqui, ó. A primeira fração é própria, a segunda fração é imprópria. Tranquilo? Escreva como se lê cada uma das frações a seguir. 3/7, se o denominador é 7 até o 10, o denominador vai ser diferente.
Se o denominador é 1, a gente lê assim, ó. Vamos supor, 3 sobre 1. A gente não lê 3 sobre 1, a gente lê 3 inteiros. Vamos aumentando aqui esse denominador. Se tem, vamos lá, 7 sobre 2. A gente não lê 7 sobre 2, a gente lê 7 meios. Aqui a gente lê 1 quarto. Aqui a gente lê 375 quintos. Aqui a gente lê 5 sextos. Até chegar no 9, no 10, né, a gente tem a leitura um pouquinho diferente. Então vamos lá, a gente terminou no sextos, né? A gente pode ter, 6 sétimos, a gente pode ter 12 oitavos, a gente pode ter 5 nonos, e nós podemos ter 11 décimos, por exemplo. São exemplos. Chegou no 10, vai começar a mudar um pouquinho agora as coisas. Denominador maior do que 10. Lê o número de cima, o número de baixo, a palavra avos. Então a gente tem, 13, 11 avos. 2, 12 avos. 5, 13 avos. 273, 144 avos. Então, a gente tem isso. Assim que a gente vai fazer a leitura, com exceção das frações, né, decimais. Quais são as frações decimais? 1 sobre 10, a gente lê décimo. 2 sobre 100, a gente lê centésimos. 70 sobre 1000, denominador 1000, milésimos. E assim vai, a gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Vamos para a próxima página, vamos lá. 4 amigos foram a uma pizzaria e pediram 3 pizzas gigantes. Cada uma das pizzas foi dividida em 10 fatias iguais. Ao pagarem a conta, os amigos pediram ao garçom que embalassem as 7 fatias restantes para a viagem. Represente com uma fração a quantidade de fatias embaladas. Olha, ele tinha 10 fatias e embalou 7. Então, são 7 décimos as fatias embaladas, ok? Por isso que ele escreveu essa fraçãozinha, 7 décimos. 10 iguais, o todo foi dividido em 10, eu peguei 7. Então, 7 décimos. Represente na figura as fatias que os amigos comeram. Então, o que vai acontecer? Eles pediram, vamos lá, eles pediram pizzas com 10 fatias. Então, eles pediram 3 pizzas gigantes, né, com 10 fatias cada uma. Então, se só sobraram 7 décimos para levar, a gente tem que pintar agora o que eles comeram. Eles comeram uma pizza completa, eles comeram 2 pizzas completas e da terceira pizza eles só comeram 3 fatias. As outras fatias, que são as 7 fatias, estão aparecendo aqui em cima. É o que eles levaram para a viagem, que eles levaram para casa. Escreva na forma mista a fração que representa as fatias que foram comidas. Como é que você escreve na forma mista? A forma mista, ela mistura número inteiro e número fracionário. Então a gente vai pensar o seguinte: quantas pizzas inteiras foram comidas? Foram comidas 2 pizzas inteiras. Mas foram só 2 pizzas inteiras? Não. Foram 2 pizzas inteiras e isso aqui, que são o quê? 3 décimos. Então a gente representa isso como 2 inteiros e 3 décimos, ok? É assim que a gente faz essa leitura. Como é que a gente transforma fração imprópria em número misto? Se a gente fosse escrever essa fração aqui, a gente teria, vamos só pintar primeiro dessa corzinha diferente que a gente faz, 10, 20, 21, 22, 23. Então, essa fração aqui, se fosse escrita de forma imprópria, seria 23 décimos. Para a gente transformar uma fração imprópria num número misto, a gente faz essa divisão, né, do numerador pelo denominador, lembrando que fração é uma divisão, né, e não coloca vírgula, não trabalha com o número decimal. A gente nem aprendeu ainda o número decimal. Então a gente só vai fazer a divisão. 23 dividido por 10 dá 2, sobra 3, e aí a gente coloca aqui, o zero e fecha a nossa conta. Então, e que o zero, tá maluco? Tô ficando louco. O 2 sobra 3 e fecha a nossa conta. Eu ia continuar a conta. E fecha a nossa conta. Como é que a gente vai representar, então, o nosso número misto? O quociente, ele vai ser a parte inteira. Ou seja, o quociente vai ser essa partezinha aqui, o 2.
Então, o quociente é a parte inteira. Olha como é que é escrito o número misto. Parte inteira, aqui a gente tem o numerador e o denominador. Quem é o quociente? O quociente é a nossa parte inteira, é o que aparece aqui. Então, o nosso quociente é o 2. Quem vai ser o numerador? O numerador é o resto. Então, o que a gente tem aqui vai ser o nosso numerador, o nosso resto. O nosso resto, ele é o 3. E o denominador não muda, gente. O denominador antes era 10, ele continua sendo 10, que é o nosso divisor. Então, o denominador vai ser o nosso divisor, vai ser esse carinha aqui, tá? Eu estou trazendo para cá e mostrando para vocês. Então, aqui seria o 10. 2 inteiros e 3 décimos. Sempre assim que a gente faz a transformação. Vamos ver se vai cair em questão sobre isso. Mas, sendo ou não importante para a prova, é uma matéria importante aí para o desenvolvimento da matemática de vocês. Vamos lá. Considere 5 maçãs de tamanhos aproximadamente iguais, como na ilustração abaixo. Então, ele deu 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 maçãzinhas iguais que a gente vai pensar nela direitinho. Como você dividiria essas 5 maçãs entre 2 pessoas? Olha, como é que a gente iria dividir essas 5 maçãs para 2 pessoas? Ué, essa para você, essa para mim. Essa para você, essa para mim. Então, ó, nessa divisão que a gente fez, você receberia 2 e, ó, você tá aqui. E eu também receberia 2 maçãs. Só que ficou sobrando uma, né? Essa aqui foi para você, essa aqui foi para mim, essa aqui foi para você, essa aqui foi para mim. Ficou sobrando uma maçã. Ué, como é que a gente faz a maçã? Com essa última maçã que sobrou, a gente vai pegar aqui, ó, e vai dividir ao meio. Vai pegar essa maçãzinha e vai dividir ao meio. E aí você fica com uma metade e eu fico com uma metade. Como é que a gente representaria isso na forma de número misto sem precisar escrever a maçã imprópria, a fração imprópria? Olha, você tem 2 inteiras e tem uma metade. Eu também tenho 2 inteiras e também tenho uma metade. Então, o número misto que iria representar essa fração seria 2 inteiros e 1 meio para cada um. 2 maçãs e meias para cada um, tá? Então, o pensamento é esse, o pensamento é bem normal aí no nosso dia a dia, a gente faz bastante, né, esse tipo de pensamento. Aí ele pergunta o seguinte, ó, e se você fosse dividir, na letra B, né, essa maçã para 4 pessoas, né? Para 4 pessoas, vamos lá. Isso aqui, o número 1 vai ganhar. Então, deixa eu colocar de outra cor, ó, vou botar vermelho para ficar flamenguista. Ó. Isso aqui, o número. Vou botar de preto para ficar flamenguista, né? Maçã já é vermelho. Então, essa aqui foi para o número 1, a pessoa 1. Esse aqui foi para a pessoa 2. Essa aqui foi para a pessoa 3. Essa aqui foi para a pessoa 4. Ou seja, a pessoa 1 ganhou uma maçã. A pessoa 2 ganhou uma maçã. Isso vai acontecer até a pessoa 4, tá? Aí, quando chega na última pessoa, a gente só tem, né? Última pessoa não, né? Quando chega na última maçã, a gente tem que dividir essa maçã para 4 pessoas. Então, para dividir essa maçã para 4 pessoas, a gente teria que dividir ela em 4. E cada pessoa receberia um pedacinho dessa maçã. E esse pedacinho dessa maçã representa uma parte de 4 que essa maçã foi dividida. Então vamos pensar comigo. Cada pessoa ganharia uma maçã e, além de cada pessoa ganhar uma maçã, ganharia 1/4 de maçã também. Isso representaria o número 1 inteiro e 1/4, ok? Então a gente tem essa representação aí para gerar a nossa resposta para essa questão. Então vou apagar aqui os cortes que eu dei e aqui vai ter na nossa múltipla escolha. Cada pessoa ganharia, ó, uma maçã inteira, opa, peguei errado aqui, e 1/4 de maçã. Ó, se a gente contar aqui, cada um ganha uma inteira e 1/4. Tudo bem? Vamos para a próxima página, né? Estou tentando fazer o mais rápido possível e o mais explicado também, tá? Que seria a nossa página agora 76. Vamos lá. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas sobre números racionais representados por fração. Letra A. Qualquer número natural pode ser representado por uma fração aparente? Claro que pode. Quem pode ser o número 1? O que são frações aparentes? A gente falou de fração própria, tá? Vamos lembrar. Quem é a fração própria? É a fração que o numerador é maior que o... Opa, claro que não. É a fração que o denominador é maior que o numerador. Essa fração a gente chama de
imprópria, ok? O que é a fração imprópria? Agora sim, a fração imprópria é a fração que o numerador é maior que o denominador. Então a gente chama essa fraçãozinha aqui, ó, de imprópria, ok? Só que agora tem a fração que o numerador e o denominador, eles podem ser divididos um pelo outro ou igual a um do outro. Ou seja, o numerador ele pode ser dividido pelo denominador. Para ele ser dividido, ele tem que ser igual ou ele tem que ser maior, ok? Quando eles são iguais, que é esse caso aqui, ou quando dá para dividir o numerador pelo denominador, a gente chama essa fração de aparente. Se ficou confuso, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu colocasse 2 sobre 2, nesse caso, não tem nenhum maior do que o outro. Então, como não tem nenhum maior do que o outro, o nome dessa fração é aparente, tá? E se a gente dividir 2 por 2, isso aqui é igual a 1, ok? Então, poderia ser 4 por 4, né? 4 quartos, que seria igual a 1 também. Poderia ser 10 décimos, que também é igual a 1. Essas frações são chamadas de aparente, tá? Qual é o outro exemplo de fração aparente? 4 meios. 4 meios, a gente pode pegar o 4 e dividir por 2. E se eu divido 4 por 2, dá 2. Ou seja, 4 meios, na verdade, vale 2. Tá? Por isso que a gente chama de fração aparente também. Mas essa, além de ser aparente, é uma fração imprópria. Tá? Mas ela é aparente. Qualquer número natural pode ser representado por uma fração aparente? Pode. Vamos lá, vamos fazer as frações aparentes. 1. O 1 pode ser 2 meios. O 1 pode ser 3 terços. O 1 pode ser 4 quartos. Tudo isso dá igual a 1, ok? Quem é que pode ser o 2? O 2 pode ser 4 meios. Se eu dividir 4 por 2, dá 2. Pode ser 6 terços. Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Dá para fazer isso com qualquer número natural. Poderia ficar para sempre aqui. Por isso que ele falou que é verdadeiro. Quando o numerador de uma fração é maior que o denominador, essa fração é imprópria. Ok, verdade. Quando o numerador é maior que o denominador, ó, o numerador é maior que o denominador, o nome dessa fração é imprópria. Se o numerador de uma fração é menor que o denominador, essa fração é chamada de própria, verdadeira também. Uma fração própria pode também ser representada na forma mista, falso. Número misto, que é a forma mista, né, é sempre, estou até escrevendo aqui para ficar claro, ó, uma fração imprópria. Número misto é sempre uma fração imprópria, tá? Então isso é importante para a gente. Vamos para a questão 7. Pedro tem 36 moedas de R$1. Pedro tem 36 reais em moedinhas de R$1. Ele pretende repartir essa quantidade entre 3 netos, de modo que cada neto receba 1/3. Represente a situação por meio de um desenho. Gente, olha só, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar e ia fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Estava contando errado. Aqui, ó. E aí vai pegar e vai dividir por 3. E aí, quando a gente pega isso aqui, eu não quis continuar, né, contando, e dividir por 3, eu esqueci de colocar, tinham mais ali moedinhas, tá? Mas a ideia era essa. Quando a gente pegasse essas 36 e dividisse por 3, porque, ó, cada um vai receber 1/3 das moedas, quer dizer que ele vai pegar essa quantia, né? Vai dividir por 3, e dessa divisão por 3, porque ele vai dividir por seus 3 netos, cada um vai ficar com uma parte. Uma parte dessa divisão de 36 por 3 dá 12. Então a gente consegue entender que vai ser 12 moedas. Você pode fazer esse teste em casa, você não precisa pegar 36 moedas de R$1. Você pode pegar, por exemplo, 36 moedas de 10 centavos e dividir por 3. E aí cada parte vai ter o quê? Vai ter 12 moedinhas de 10 centavos, tá? E aí você ia perceber isso. A gente aprendeu que o nome disso é fração de uma quantidade. 1/3 de 36. Como é que se resolve isso? Adiantando a matéria, vamos ver como é que se resolve isso. Divide pelo de baixo, 36 dividido por 3,
vai dar 12. E multiplica pelo numerador e aí vai dar 12 no final. Lá na frente a gente vai falar sobre isso e vai fazer também, ok? Quantos reais cada neto deve receber? R$ 12, tranquilão, fácil, moleza de fazer. Beatriz comprou 4 pacotes de bala. Ao chegar em casa, ela dividiu as balas em 3 potes, de modo que cada pote recebeu a mesma quantidade de balas. Represente, por meio de uma fração, a quantidade de balas de pacote que foi colocada em cada um dos potes. Né? Ela colocou 4/3 em cada um dos potes, ele colocou essa representação, né? Na verdade, né, represente por meio de uma fração a quantidade de pacotes de balas que foi colocado em cada um dos potes. No caso, ele pegou o seguinte, ó, foram 4 pacotes de bala para 3 potes, tá? Então ele fez essa divisão, né? 4 pacotes de bala para 3 potes. Cada pote recebeu mais de um pacote de bala. Se sim, represente. Opa, foi uma pergunta, não vi. Cada pote recebeu mais de um pacote de bala? Se sim, represente essa quantidade por meio de uma fração na forma mista. Como é que faz isso? Se a gente dividiu 4 por 3, né? O que a gente vai fazer aqui? Vai resolver essa divisão. A gente vai pegar essa divisãozinha aqui e vai montar. Ó, deixa eu fazer aqui sem ser com essa caneta temporária. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. E isso aqui vai ser a nossa parte inteira. O denominador é o divisor, o resto vai ser, né, o nosso numerador. Então, 1 inteiro e 1/3, ok? Cada potinho recebeu 1 inteiro e cada potinho também recebeu 1/3 daquele outro pacote que tinha mais. Então, essa é a representação que cada pacote recebeu. Ele fez isso aqui certinho. 4 foi dividido por 3. Para confeccionar um pedido de pijamas infantis, uma costureira utilizou 7/8 de um rolo de tecido. É possível afirmar que ela utilizou mais de um rolo para confeccionar um pijama? Justifique sua resposta. Gente, é uma coisa legal para a gente falar. Isso aqui é uma fração própria. E as frações próprias representam sempre menos de um inteiro. Fração própria sempre vai representar menos de um inteiro. E fração imprópria vai sempre representar mais do que um inteiro, ou seja, mais do que um todo. Aqui a gente gastou, então, menos de um rolo, ok? Ela vai usar menos de um rolo de tecido para fazer aquele pijama. Então a gente tem, né, esses pijamas, no caso. Então ele vai falar aqui, ó, não, a costureira utilizou menos de um rolo de tecido, pois a fração 7/8 é própria. Portanto, representa menos de um inteiro. Foi exatamente isso que a gente falou aqui. Vamos lá, vamos adiantar, vamos tentar fazer rápido para essa aula não ficar cansativa. Em cada item, pinte as frações equivalentes. Gente, como é que se pinta a fração equivalente, né? Olha que legal, como é que a gente vai fazer? Isso aqui talvez seja o problema mais chatinho que a gente vai fazer até essa parte, até agora. A primeira fração é 1/2, então a primeira fração já é uma forma reduzida. A segunda, a gente chama essa fração que não dá para simplificar de fração irredutível. Então, ó, irredutível. Vamos lá, ó. Vamos pensar aqui comigo. O que não é uma fração irredutível? Olha, vamos segurar essa. Vamos deixar ela separada aqui. Vamos ver se vai pintar ou não. 3/2. 3/2 não, 3/6. Dá para dividir o numerador e o denominador, ó. Dá para dividir o numerador e o denominador por um mesmo número? A pergunta tem que ser essa. Eles são divisíveis por um mesmo número? São. Eles podem ser divididos por 3. Então, se eu dividir o de cima por 3 e o de baixo por 3, não posso fazer diferente disso. A gente vai reduzir a nossa fração, a gente vai simplificar a nossa fração. E aí a gente vai encontrar em cima 1 e embaixo 2. O que significa isso? Significa que essa fraçãozinha aqui e essa aqui representam a mesma quantidade. E por isso são chamadas de frações equivalentes. Elas representam uma mesma parte do todo. Elas só são escritas de maneiras diferentes. Ó, quando é que a gente viu isso? A gente viu isso naquela questãozinha da pizza, lembra? Ó, vamos lá. Eu até falei para vocês, eu fui com a minha namorada, com a minha esposa, comer uma pizza. Aí o que aconteceu? Eu comi a parte de cima. Quanto é que eu comi? Eu comi a metade da pizza. Aí a gente foi de novo na pizzaria que a gente gosta e agora o garçom serviu assim.
mas eu comi a mesma parte de cima da pizza. Eu comi 2/4 da pizza. Só que eu comi a mesma coisa, eu comi toda a parte de cima. Então a gente pode falar que 1/2 e 2/4, eles representam, eles equivalem a uma mesma quantidade, a uma mesma parte da pizza. Se eles representam uma mesma parte da pizza, a gente chama essas frações de frações equivalentes. Poxa, como é que vai ficar então o nosso pensamento? Ó, como é que eu consigo transformar 2/4 na fração irredutível dela, que é a fração equivalente menor, a fração base, que ela se transforma em 2/4? A gente pode dividir o numerador por 2, 2 dividido por 2 dá 1, mas a mesma coisa eu tenho que fazer no denominador. Se eu dividir por 2, vai dar 2, ok? Então, essas são as fraçõezinhas equivalentes. Se a gente pegar a fração 4/8, a gente também pode reduzir. A gente pode dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. E, professor, vai ficar 2/4. Mas eu posso continuar dividindo. Eu posso continuar dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. E aí vai ficar a fração 1/2. Opa! Essa aqui também é equivalente, porque todas essas três primeiras são equivalentes a 1/2, ok? Eu já vou apagar essa bagunça aí que eu estou fazendo e vou deixar só a resposta para vocês. Quando a gente vai para a fração, vou apagar aqui agora. A gente viu então que essas três aqui, ó, são equivalentes, por isso que elas estão pintadas. Quando a gente pega a fração 3/9, também dá para reduzir. Eu posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Fazendo essa divisão, fica 1/3. Opa, todas as outras eram 1/2. Essa aqui é 1/3, essa não é equivalente. E aí eu vou pegar e vou pintar só as três primeiras, tá? Ó, como é que eu pensei nessa aqui? A gente pode dividir por 4 em cima e 4 embaixo. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Então, isso aqui equivale a 1/4. Vou dar um zoom aqui, ó. Isso aqui equivale a 1/4. A gente pode dividir por 5 aqui. A gente pode... Opa, feio pra caramba, né, que ficou. Deixa eu botar a pontinha, já tá na mais fina. Deixa eu tirar o zoom. Isso aqui primeiro é 1/4. Se a gente dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5, fica 1/3. Se a gente dividir aqui por 3 e aqui por 3, fica 2/7. Se a gente dividir aqui por 6 e aqui por 6, também vai ficar 1/4, tá? Ah, professor, eu tenho que pensar nessas divisões diretas? É claro que não. Se você não enxergou, ó, vamos lá. Se você não enxergou que 6/24 pode ser dividido por 6, você divide por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 3/12. Mas 3 e 12 podem ser divididos por 3 de novo. Então a gente pode aqui botar 1/4 como resposta. E aí a gente vai ter o 6/24, que representa 1/4, e o 4/16, que representa 1/4. Você vai fazer isso para a letra C e para a letra D e vai chegar à conclusão que essas duas são equivalentes, elas vão equivaler a 1/5, tá? E essas três aqui são equivalentes, elas vão equivaler a 2/3, tá? Então pode fazer aí a tentativa. Essa aqui tem que dar 1/5 para as que foram pintadas em azul, e essa aqui tem que ficar 2/3 para que foram pintadas de azul também. Obtenha a fração irredutível. Vamos fazer as frações irredutíveis rapidinho. Vamos lá. 90 por 80. Todo número fracionário que termina em 0. Quando termina em 0 o numerador, é claro, e o denominador, a gente pode cortar o numerador e o denominador. O zero deles. Sempre. É como se eu dividisse por 10 em cima e por 10 embaixo. Tá? Então, toda vez que a gente tiver o numerador e o denominador terminando em 0, você pode cortar esses zeros. Ah, professor, eu prefiro fazer a divisão. Tudo bem, você pode dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Ficaria 45 sobre 40. Você pode dividir por 5 em cima e 5 embaixo. Ficaria 9 sobre 8, ou seja, 9/8, ok? Então vou apagar aqui, depois eu apago. Então vamos continuar fazendo. Ah, vou dar uma dica legal para vocês também, né? Para quem gosta de MMC e MDC, eu ouvi todo mundo falar que gosta? Com certeza, né? Todo mundo adora. MMC e MDC é a matéria favorita de todos. Então você vai pegar o 90 e o 80 e vai fazer a decomposição, né, simultânea, que é o que a gente chama de fatoração. E aí a gente vai fatorar. Olha que legal aqui, ó. Porque tem como chegar nesse 9/8
sem precisar ficar dividindo por vários números, ou sem enxergar que é divisível por 10. Mas esse lance de cortar aqui os zeros, pelo amor de Deus, grava isso que é importante, isso a gente vai usar muito, principalmente lá para frente. Então, ó, por 2, 45 e 40. Por 2, 45 e 20. Por 2, 45 e 10. Por 2, 45 e 5. Por 3, 15 e 5. Por 3, a gente vai. Desculpa, gente. Por 5, a gente vai colocar 1 e 1, tá? Espero que ainda esteja gravando direitinho, tá? Espero que não tenha tirado o som aí da nossa gravação. Então, o que a gente fez? Decomposição simultânea. Vou apagar essa loucura aqui. Agora a gente quer achar o MDC. Para que serve o MDC nas frações? O MDC nas frações serve para simplificar, ou seja, para achar rapidamente as frações irredutíveis. Vamos lá. Quem é o MDC? Aquele que dividiu ao mesmo tempo, a gente envolve. O 2 eu vou envolver. Por quê? Porque ele dividiu 40 e 80. Esse 2 não, porque ele só dividiu 40. Esse 2 não, porque ele só dividiu 20. Esse 2 não, porque ele só dividiu 10. Esse 3 não, porque ele só dividiu o 45. Esse 3 não, porque ele só dividiu o 15. Mas esse 5 eu vou envolver, porque ele dividiu o 5 e o 5. Então, quem é o MDC? É o produto desses que a gente dividiu. Opa, 5 e 5? Não, né? 5 e 2. 5 e 2. Se a gente multiplicar 5 e 2, a gente encontra o 10. Quem é o 10? É o número que a gente simplifica o numerador e o denominador. Se eu dividir por 10 em cima e se eu dividir por 10 embaixo, eu acho direto a fração irredutível. Professor, você vai usar isso sempre? Não, mas eu estou mostrando para vocês qual é o jeito mais rápido de fazer isso com frações muito grandes. Tá? Como as frações que estão aqui são pequenas, esse lance da gente pegar e ir dividindo por 2, por 3, aquilo que vocês enxergarem é o melhor jeito por enquanto, mas o do MDC também é bom. Então, ó, eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Fica 9 e aqui fica 12. Eu posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, fica 3 e aqui fica 4, 3 quartos. Se você fizesse o MDC, daria 6. Se a gente divide por 6 e por 6, já acha direto o 3 quartos, ok? Vou apagar aqui, vamos para a próxima. Aqui a gente pode dividir por 5 em cima e 5 embaixo. É a única opção, gente. 5 em cima e 5 embaixo. 10 dividido por 5, 2. 35 por 5, 7. 20 e 100, eu posso dividir por 20 em cima e 20 embaixo. Mas, ó, vamos fazer aquele truquezinho que a gente falou. Se termina com 0, pode cortar um 0 de cima e um 0 de baixo. Ficaria uma fração 2 décimos. Posso dividir por 2 e posso dividir por 2. Ficou uma fração 1/5. Então, ó, aqui é a nossa resposta, 1/5. Tá? Então, legal, interessante, né? O que a gente está fazendo. O que ele pede para a gente fazer nesse caso? Ele pede para a gente comparar as frações. Comparação de fração não cai nessa prova. Ela não vai ser importante para essa prova. Mas como é que se compara a fração? Depois que elas têm denominadores iguais, compara os numeradores. Então, ó, se tem denominador igual, qual é o denominador igual? O de baixo. Se aqui é 4 e aqui é 4, eu posso comparar direto. Quem é maior? 1/4 ou 3/4? Ué, 3 é maior que 1, né? Então 3/4 é maior do que 1/4. Boquinha aberta sempre para o maior. Então 1/4 é menor que 3/4, tá? É assim que se lê. Por que ele falou que é igual, gente? Porque quando a gente pega essa fraçãozinha aqui e divide por 7, e até tá errado o gabarito aí, né, gente? Vai estar errado esse gabarito. Porque, ó, se eu dividir aqui... Ah, não vai estar errado nada, ó. O professor caiu na pegadinha do malandro. Aqui, ó, por que não está errado? Ó, se você dividir por 7 aqui, se você dividir por 7 aqui, vai dar 1/2. Mas aqui eu posso dividir por 3 e aqui eu posso dividir por 3. Também vai dar 1/2. Se de um lado é 1/2 e do outro lado é 1/2, elas são iguais, ok? Só posso comparar frações com denominadores iguais. Os denominadores ficaram iguais porque eu transformei em frações irredutíveis. Professor, o que você vai fazer agora na letra C? Na letra C, não tem jeito. Ó, isso aqui eu dei sorte. A gente deu para reduzir e deu para achar.
aqui já não vai dar mais para reduzir. Então, quando não dá para reduzir e a gente não vê, não enxergar que esses denominadores, essas frações vão ser equivalentes, vão ser iguais lá no final, a gente vai ter que fazer o MMC, não tem jeito. Então a gente vai fazer o MMC entre 6 e 4, ok? MMC entre 64, não, ficou muito perto aqui. Entre 6 e 4. Como é que se faz o MMC? Faz os denominadores e faz a decomposição. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Diferente do MDC, no MMC a gente multiplica toda essa galerinha aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, essa fração vai ficar com o denominador 12 e essa fração vai ficar com o denominador 12. Dei aula para vocês na sexta e na quinta-feira, dependendo da turma. E o que eu falei? O que a gente encontra quando a gente faz o MMC entre os denominadores? A gente encontra o novo denominador da fração que a gente quer somar, subtrair ou comparar, tá? Então, as nossas frações elas vão ser reescritas com o denominador 12. Pensa comigo, qual é o número que eu multiplico 6 para virar 12? Outra pergunta para a gente achar essa resposta. Se eu dividir 12 por 6, dá quanto? 12. Qual é o número que a gente multiplica 4 para virar 12? 3. Professor, o que você fez? Eu descobri qual é o número que eu multipliquei o 6 para o 6 virar o 12. Eu descobri qual foi o número que eu multipliquei o 4 para o 4 virar o 12. Só que para a fração não mudar de valor, o que a gente multiplicou embaixo, a gente tem que multiplicar em cima, para ela continuar sendo equivalente. Então, se eu multipliquei o 6 por 2, deu 12, eu tenho que multiplicar o 4 por 2. 4 vezes 2 deu 8. Se eu multipliquei o 4 aqui, que é o denominador, por 3, a gente tem que multiplicar o 3 por 3. O 3 por 3 deu 9. Vamos comparar as frações. Quem é maior, 9 dozeavos ou 8 dozeavos? 9 dozeavos é maior, boquinha aberta para o maior. E aí a gente coloca a boquinha aberta para o maior aqui, ok? Vou apagar porque é um vídeo, né? Você pode dar pausa ali se você tiver que prestar atenção de novo. Se os denominadores são iguais, já faz a boquinha direta aberta para o maior, não tem que pensar. Denominador igual, o maior é o que tem maior numerador. Vamos lá, vamos fazer o MMC entre o 15 e o 10. Entre 15 e o 10, deixa eu voltar aqui. Entre 15 e o 10, por 2, 15 e 5, por 3, 5 e 5, por 5, 1 e 1. Deixa eu apagar e botar o 5 ali, porque o professor aqui está dando uns deslizes na hora de colocar. Por 5. Multiplica todo mundo, vai dar 30. Professor, quem você achou nesse produto? O novo denominador. O novo denominador é 30. Então, essa fração vai ser escrita com denominador 30, essa fração vai ser escrita com denominador 30. Deixa eu apagar aqui o nosso MMC. Vamos lá. Quem que eu multiplico 15 para virar 30? 2. Quem eu multiplico 10 para virar 30? 3. 2 vezes 15, 30, já está lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Ou seja, essas frações viraram 6 trintaavos, que é a mesma coisa que 6 trintaavos, elas são iguais. Outro jeito de fazer, achar a fração irredutível. Eu poderia aqui, dividir por 3 em cima e 3 embaixo. Aqui ficaria 1/5. Eu poderia dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Aqui também ficaria 1/5. E essas frações são iguais, tá? 3 e 7, o denominador vai ser 21, porque o MMC entre números primos é o produto entre esses números primos, e 2 e 7 são números primos. Então seria 3 vezes 7, 21. Aqui seria 21 no denominador, 21 no denominador. Quem vezes o 3 vira 21? 7. Se eu multipliquei o 3 por 7, tem que multiplicar o 2 por 7. E aí, vamos lá, só para a gente lembrar. Se eu multiplico o 3 por 7 dá 21, 2 por 7 dá 14. Vou colocar o 14 aqui em cima. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. Quem é maior? 14, 21 avos ou 9, 21 avos?
Esse aqui é maior, então boquinha aberta para o maior, a gente faz a boquinha aberta para o maior nesse caso, tá? Não vou dar tanta, tanta ênfase se aparecer outras questões de comparação, porque a gente não vai cobrar comparação para esse momento. Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais. Em cada item, determine a fração que representa a parte colorida e escreva outras frações equivalentes. Gente, vamos lá. Não vou perder tempo aqui, vou fazer a letra A e vou deixar as outras letras aqui com gabarito já escrito. Mas, ó, por exemplo, a letra A é 1/3, tá? Uma parte de 3 que foram divididos o todo. Então, a letra A é 1/3. Como é que a gente escreve frações equivalentes? As frações equivalentes, elas podem ser encontradas dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, igual a gente fez nas questões de cima, ou ela pode ser achada multiplicando pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Eu posso pegar 1/3 e multiplicar por 4 em cima e embaixo. E aí ficaria 4/12. Essa é um tipo de fração equivalente. Eu posso pegar essa fraçãozinha que é 1/3 e posso multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Que número é esse? Gente, qualquer número. Tem infinitas frações equivalentes, mas você tem que ficar entendido, você tem que entender que tem que ser o mesmo número que vai multiplicar o numerador e o denominador. Então, se eu escolhi multiplicar por, sei lá, 7 em cima, eu tenho que multiplicar por 7 embaixo. Então, o 1 vezes 7 é 7, o 3 vezes 7 é 21. 7/21. Qualquer número que eu multiplicar o numerador, eu vou fazer a mesma coisa com o denominador. E aí a gente vai chegar nas frações equivalentes que ele deu pra gente aqui nos problemas. Tudo bem? Então aqui estão as nossas fraçõezinhas equivalentes. Vamos lá. Vamos para a próxima página, ver o que vai cair na próxima página. Ver se vai demorar muito para fazer. Esse aqui é legal, ó. Frações equivalentes são importantes, tá? A gente tem que saber frações equivalentes. Mas a próxima página ela vai trabalhar com a gente com o seguinte entendimento. Ele fala que todas essas fraçõezinhas aqui, ó, em cada item, complete a fração com um número que falta para que as frações sejam equivalentes. Caramba, vamos pensar no seguinte, ó, isso aqui que está em azul a gente não sabia, ele não sabe, é a resposta da questão. Essa partezinha que está em azul é a resposta da questão. O que eu vou pensar para chegar aqui a 8? Caramba, o 4 virou 32. Por quanto foi multiplicado o 4 para virar 32? Gente, operação inversa. 32 dividido por 4 dá 8, sobra 0. Então, ó, o 4 foi multiplicado por 8, tá? O 4 foi multiplicado por 8. Para a fração ser equivalente, o 1 tem que ser multiplicado por 8. E 1 vezes 8 dá 8. Então, é assim que a gente vai pensar. Mesma coisa em cima, ó. O 6 foi dividido por quanto para virar 3? O 6 foi dividido por 2. Se o 6 foi dividido por 2, o 24 tem que ser dividido por 2. Importância de saber tabuada, você já enxerga isso de cabeça. Tabuada é importante para matemática. Para o 3 virar 27, ele foi multiplicado por 9. O de baixo também tem que ser multiplicado por 9. E aí 7 vezes 9, 63. Ok? Pensa comigo aqui, ó. O 3 tem que ser multiplicado por quanto? Ou, não, é o inverso, né? A gente tem que fazer daqui para cá. Então, vamos voltar. Ó, o 18 tem que ser dividido por quanto para virar 3? Tem que ser dividido por 6. Então, se eu dividir o 12 por 6, também vai dar 2, tá? E aí a gente está chegando nas respostas. Ó, aqui a gente tem que pensar um de cada vez. Daqui para cá, eu dividi por 2. Daqui para cá, eu vou dividir por 2. Daqui para cá, eu multipliquei por 3. Então, daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 3. Essas frações são equivalentes. Daqui para cá, eu multipliquei por 2. Daqui para cá, eu tenho que multiplicar por 2. Daqui para cá, eu de novo multipliquei por 2. Vou fazer de novo isso aqui em cima. Ou seja, o que são frações equivalentes? São frações que a gente multiplica pelo mesmo número ou divide pelo mesmo número o numerador e o denominador. Okay? As figuras A e B têm o mesmo formato e as mesmas dimensões. A figura A está dividida em 4 partes iguais e a figura B está dividida em 8 partes iguais. Ele pede para a gente representar as frações.
Então, ó, essa aqui é 1/4, essa aqui é 2/4. Uma parte de 4, duas partes de 8. É possível afirmar que as frações que representam a parte colorida de cada uma das figuras são equivalentes? Sim. 1/4 é igual a 2/8. Se a gente pegar o 2/8 e reduzir o 2/8, simplificar o 2/8, vira 1/4, tá? Então é possível sim falar que elas são equivalentes porque elas são frações que representam a mesma parte do todo. Gente, vamos pensar comigo, ó. Se eu pintasse esses dois aqui um do lado do outro, ou seja, se eu deslocasse esse para cá, faria exatamente o mesmo desenho do outro lado. Então, eles representam a mesma parte colorida nas duas questões, só que desenhada de maneira diferente. Os dois círculos a seguir têm a mesma área. O círculo 1 foi dividido em 12 partes e o círculo 2 foi dividido em 10 partes. Letra A, pinte a metade de cada círculo. Ok. A metade do círculo 1 vai ser isso aqui, ó. Deixa eu pintar com a marca texto que é melhor. Ó, vai ser isso aqui, a metade. Pintei. Você pode fazer isso com a sua canetinha colorida aí favorita. E aqui a metade, ó, vai ser isso aqui. Pintei a metade. Show. Pintei a metade. Quais frações representam as partes que foram coloridas? Aqui, na primeira, 6 de 12. E aqui na segunda, 5 de 10. Moleza. Acabou a questão. Elas são equivalentes? Claro, elas representam a metade do inteiro, então elas são equivalentes. Se a gente reduzisse, como é que a gente pode fazer essa redução, essa simplificação para chegar na irredutível? Se eu dividir aqui por 6 e aqui por 6, ficaria 1/2. Se eu dividisse aqui por 5 e aqui por 5, também ficaria 1/2. Tranquilo? Vou apagar aqui essa parte, porque eu vou liberar. Ah, não, eu vou liberar o gabarito também para vocês, então eu não preciso ficar apagando, que vocês vão ter isso lá liberado. Tranquilo? Vamos para a próxima parte, ver até que questão vai. Nossa, grande essa parte, né? Cansativo. Vamos lá. Luana e Rafael estão montando o quebra-cabeça de 250 peças cada um. Ao final da primeira hora, a montagem de Luana. Desculpa. Ao final da primeira hora de montagem, Luana conseguiu montar 3/4 do seu quebra-cabeça, enquanto Rafael montou 5/6. Qual deles conseguiu encaixar mais peça de seu respectivo quebra-cabeça? Né? A gente poderia fazer isso sabendo a quantidade que eles montaram, que eles encaixaram, porque a gente já aprendeu a fazer isso. Mas não vamos fazer dessa forma. Vamos comparar essas duas frações, que não é tão importante para a gente, para essa prova. Então, vamos lá. 5/6 e 3/4. A gente quer comparar 5/6 e 3/4. Vamos comparar aqui, ó. 5/6 e 3/4. Se a gente fizer o MMC entre 6 e 4, vai dar 12. Como é que se faz o MMC? Coloca um do lado de dentro, faz a decomposição simultânea, e aí depois que fez a decomposição simultânea, multiplica todos os fatores primos, e quando a gente multiplicar todo mundo dá 12. O que a gente descobre quando faz o MMC entre denominadores? Os novos denominadores. Então descobrimos os novos denominadores. Para o 6 vira 12. Quanto é que a gente multiplicou o 6 para virar 12? Por 2. Então aqui eu vou colocar o 2 como guia. Por quanto a gente multiplica o 4 para virar 12? Por 3. Então eu vou colocar aqui o 3 como guia. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. 10 dozeavos é maior que 9 dozeavos. Quem fez mais no final foi quem fez 5/6. Quem fez mais foi Rafael. Né? Nesse problema, os meninos fizeram mais, porque a gente tem 10 dozeavos maior do que 9 dozeavos. Uma padaria vende bolos de chocolate. Os meninos não, né? Só tem um menino e uma menina. Uma padaria vende bolos de chocolate e bolos de morango, preparados em formas iguais. O bolo de chocolate é dividido em 8 pedaços de mesmo tamanho, e o de morango é dividido em 12 pedaços do mesmo tamanho. Ao final de um dia, foram vendidos 5 pedaços de bolo de chocolate, ou seja, vamos escrever aqui que é importante, ó. Chocolate, foram vendidos 5 pedaços. 5 de 8, 5 oitavos. Morango, foram vendidos 6 pedaços, né? 6 de 12, 6 dozeavos.
Escreva as frações do bolo de chocolate de morango, respectivamente, que foram vendidos nesse dia. Acabei colocando a resposta ali, tranquilo, né? Então, colocamos certinho ali a nossa divisão. Agora, nas nossas fraçõezinhas que representam essas divisões em partes iguais. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai... Rapidinho, gente, que eu tenho que só responder uma pessoa. Tá, já precisa. Agora a gente vai fazer qual foi o bolo mais vendido, a gente vai fazer a comparação, né? Quem vendeu mais bolo, se 5 oitavos é maior do que 6 dozeavos. Então vamos fazer essa comparação. 5 oitavos e 6 dozeavos. MMC entre 8 e 12. Né? Se eu não me engano, vai dar 24. 24, exatamente. Se a gente fizer o MMC, vai dar 24 dos dois lados. Lá, 24. Para o 8 virar 24, a gente multiplica por 3. Por 8 virar 24, por 3. Para o 12 virar 24, multiplica por 2. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 6, 12. Quem vendeu mais? Quem vendeu mais era o que era 5 oitavos. Quem vendeu mais, então, foi o bolo de chocolate. Eu prefiro de morango, mas se for morango com chocolate, então, melhor ainda. Questão 10. Escreva a fração que representa a parte colorida da figura. Colorida. Tá feia aqui nessa questão, mas na apostila de vocês tá mais bonitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes pintadas. De 1, 2, 3, 4, 8, 16. 10 16avos. A fração da nova figura deve ser equivalente à fração da figura original, 10 16avos. Opa, desculpa, tô lendo a resposta. Se dividirmos a figura em 128 triângulos de mesmo tamanho e mantivermos a região colorida, qual deverá representar a região colorida da figura? Então, vai dividir em 128. Então, olha como que seria o nosso pensamento. Esse 10 16avos, ele vai ter que virar alguma coisa 128 avos. A gente precisa descobrir por quanto foi multiplicado o 16 para virar 128. E para fazer isso, a gente vai dividir, tá? A gente vai dividir o 128 por 16, tá? E aí, quando a gente faz 128 dividido por 16, vai dar 8, tá? Então, a gente multiplicou por 8 para sair de 16 e virar 128. Se a gente multiplicar por 8 aqui, vai dar 80. 80, 128 avos. Maneiro, né? Matamos já 2 capítulos. Vamos por o último capítulo, a última bateriazinha de páginas para a gente resolver. São também 3 paginazinhas, tá? E vamos fazer a parte principal. Vamos lá. Em cada item, calcule o valor referente a cada fração apresentada. Ok? Como é que a gente resolve a fração de uma quantidade? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ou multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Como assim? Tem 2 caminhos, professor? Tem 2 caminhos. Ó, o primeiro caminho, que eu acho mais fácil, você vai pegar o 250, vai dividir pelo denominador e no final vai multiplicar pelo numerador. 250 dividido por 5 dá 50. 50 vezes 2 dá 100, tá? Resolvi igual expressão. Qual seria o outro jeito de fazer? Vai pegar o 250, vai multiplicar pelo numerador e vai dividir pelo denominador. 250 multiplicado por 2 dá 500, 500 dividido por 5 dá 100, ok? Então vocês vão fazer isso para cada uma dessas letras B, C e D e vai colocar a resposta de vocês, tá? Ó, importantíssima essa parte da matéria, importante para todo o ensino fundamental de vocês, mas, ó, eu quero que vocês façam isso porque é multiplicar e dividir, e isso vocês têm que saber, principalmente já tendo o gabarito. Não use o gabarito como base, tá? Faz a letra B, C e D e depois confere aqui para ver se está certinho. Observe a régua de frações a seguir. Tá? Então ele pegou um pedaço inteiro, depois dividiu em 2, depois dividiu em 4, depois dividiu em 3, em 6, em 12, né? Ele foi fazendo várias coisinhas aí. Pinte cada uma das faixas horizontais dessa régua de uma cor diferente. Tá? E aí não precisa fazer isso. Pinte cada uma das faixas horizontais dessa régua de uma cor diferente. Tá, né? Pinta da cor que vocês quiserem, que eu não vou pintar.
Observando as equivalências de frações, assinale V para verdadeiro ou F para falso. O que ele está falando para a gente? Olha, vamos só dar essa ideia para vocês e aí eu vou pintar só para vocês terem ideia. Um inteiro, para eu chegar num inteiro, eu preciso somar duas frações de 1/2, tá? Então ele está mostrando isso para a gente. Para eu chegar em 1/2, eu preciso somar duas frações de 1/4. Para eu chegar em 1/3, eu preciso somar duas frações de 1/6. Está mostrando isso para a gente. Mas olha que legal, ele também está mostrando para a gente que a gente pode chegar em 1/2 somando 3 frações de 1/6. Ok? Então são relações que a gente pode fazer pintando o nosso desenho. E aí, para você falar que isso é verdadeiro ou falso, tudo isso, você vai ficar comparando a parte pintada da parte pintada, né, aqui embaixo, fazendo comparações diretas. Ou resolver essas expressões que a gente colocou aí. A letra B, gente, eu não vou perder muito tempo nessa letra B, porque vão ter questões mais importantes. Mas ele está somando frações usando a nossa régua de frações e comparando através da régua de fração se vai dar verdadeiro ou falso o que ele está falando. Ó, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Por que ele falou que essa aqui é verdadeira? Só para vocês terem uma ideia. 1/3. 1/3 é isso aqui, né? O que vai dar lá na igualdade. 1/3. 1/3 é isso. Aí ele perguntou o seguinte, ó. Se eu somar 1/12 com 1/12 e 1/6, vai dar 1/3? Vai ficar do mesmo tamanho. É verdadeiro. Ó, se a gente pegar, vamos lá, vamos fazer a letra B aqui de baixo, ó, essa de verdinho aqui que eu pintei agora, mas deixa eu tirar todo mundo aqui só para vocês entenderem o que o professor está fazendo. Ó. Se a gente pegar 1/3, vamos pegar 1/3 aqui, ó, usando as réguas de fração. Ó, se eu pegar 1/3, que é esse carinha aqui, e subtrair 1/4, ou seja, de 1/3 eu vou tirar essa parte aqui, ó, que opa, deixa eu pintar de outra cor. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, tirei essa parte. Só sobrou o quê? Só sobrou isso aqui. O que sobrou é 1/12? É do mesmo tamanho. Se um é do mesmo tamanho do outro, então é, tá? Então é desse jeito que ele pede para você resolver soma, subtração de fração, usando as réguas de fração, essa réguazinha de fração. Aí você pode brincar, pode fazer, mas importante para a ideia, para a visão de soma e subtração de fração, mas o que vai ser mais importante é a gente saber somar frações. A soma de fração é importante para a gente, a subtração também é, mas a soma é mais importante para esse momento. Lembrando que somar e subtrair é a mesma coisa na forma de organizar, tá? Estou falando que somar e subtrair é a mesma operação, não é? Mas somar e subtrair, a ideia é a mesma para os dois na hora de organizar suas frações. Como é que se faz soma de fração? Se os denominadores são iguais, repete o denominador, soma os numeradores. Professor, se são iguais é só isso? Só isso. Vamos caçar aqui, vamos fazer a caça dos denominadores iguais. Vamos lá. Essa vai ter mais uma, né? Caça fácil. Ó, subtração. Se os denominadores são iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. 3 menos 7, 4. Professor, olha, tá diferente o gabarito aí da letra B. Sim, porque a matemática pede uma fração. A matemática pede uma fração sempre irredutível como resposta. E aí dá para reduzir, tá? Então a gente pode reduzir essa fração. Como é que a gente vai reduzir essa fração? Ó, divido por 4 em cima, divido por 4 embaixo, vai ficar 1/2, tá? Então a gente poderia fazer essa fração, essa redução de fração. Professor, você falou que se os denominadores são iguais, é só fazer aquilo lá que você fez. Sim, só fazer aquilo lá que eu fiz. E se eles são diferentes, o que a gente faz? Se eles são diferentes, irmão, MMC. Então, gente, eu tô bem impessoal nessa aula para tentar ser menos cansativa, tá? Por isso que eu falei irmão, essas coisas, mas faz parte. Ó, vou pegar o 9 e o 3. E aí, ó, impessoal não, né? Informal. Eu usei a palavra errada, eu tô sendo informal. Vou dividir por 3 aqui. Vai ficar 3 e vai ficar 1. Vou fazer por 3. Vai ficar 1, vai ficar 1. Se eu multiplicar todo mundo, quem eu acho? No MMC, o novo denominador. Então, ó, a minha primeira fraçãozinha já tem denominador 9. A nossa segunda fraçãozinha vai ficar com denominador 9.
E aí o que que eu faço? Ajusto a nossa fração. Para esse virar 9, multiplico por 1. Repito, para esse virar 9, multiplico por 3. 3 vezes 1, 3 em cima. Agora que os denominadores são iguais, posso somar a fração. Repete o denominador, soma os numeradores. Gente, só posso somar a fração quando os denominadores forem iguais. Só posso subtrair fração quando os denominadores forem iguais. Então, sempre que os denominadores forem diferentes, você vai fazer o MMC e vai deixar esses denominadores iguais. Ó, qual é o MMC entre 4 e 10? Vai dar 20, ó. Por 2, 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Multiplico todo mundo, dá 20. Então aqui, ó, 20. E aqui também vai ficar sobre 20. Quem eu multiplico 4 para virar 20? 5. Quem eu multiplico 10 para virar 20? 2. 5 vezes 4, 20, já está lá. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 10, 20, já está lá. 2 vezes 1, 2. Como é que subtrai a fração? A mais importante agora, a gente sempre vai cobrar a subtração, mas o mais importante é a soma, é a adição. Mas a subtração também vai ser importante. Daqui a pouquinho a gente vai cobrar bastante isso. Então, aqui a gente vai ter 15 menos 2, 13, 20, repete. Qual é o maior erro que os alunos cometem? O maior erro que os alunos cometem é mudar o denominador, é somar denominador. Lembrando, denominador é a parte de baixo. Ou subtrair denominador. Não pode. O denominador você iguala e mantém ele igual, não modifica mais. Depois que você fez o MMC, ele vai aparecer lá na resposta. Pode reduzir depois da resposta, mas você vai fazer sempre dessa maneira. Ó, letra D a gente já fez. A letra E. Poxa, professor, você não falou como é que se faz com 3? Com 3 é a mesma coisa. Com 2, com 3, com 100, com 1000. Com frações, vai ser sempre a mesma coisa. Denominadores diferentes. O MMC entre 8, 6 e 2 é 24. Então, vou colocar já o 24 aqui, tá? Não vou fazer o MMC. Já tá a nossa resposta ali em cima, o gabarito. Só estou mostrando para vocês como é que a gente chega no resultado. Para o 8 virar 24, multiplico por 3. Para o 6 virar 24, multiplico por 12. Por 4, desculpa. Por 12 virar 24, multiplico por 2. Vou multiplicar embaixo e em cima, né? Então, em cima, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 7, 14. Como é que a gente faz? Repete o denominador, quando eles são iguais, soma os numeradores. 9 com 4, 13. 13 com 14, 27 e 24 avos. Tá? Aí ele botou na forma inteira, ó, 1 inteiro e 1... Forma inteira não, forma fracionária. Forma mista, meu Deus do céu. 1 inteiro em 1 oitavo. Né? Ele escreveu um número misto. Gente, a forma fracionária irredutível já é o suficiente, tá, para você representar a sua resposta. Então, como é que o vestibular, caso vocês fizessem uma prova de vestibular para algum colégio esse ano, essa forma já é uma forma satisfatória. A não ser que lá no enunciado ele coloque: represente a sua resposta, se possível, né, em números mistos, como número misto. Agora, o que a gente vai fazer? Essa aqui eu vou resolver com vocês, mas quando não tem denominador, o denominador vale 1. E aí, professor, como é que você vai resolver isso aí? O MMC entre 1, 4 e 5... Desculpa. O MMC entre 1, 4 e 5 é 20. Então, 20 vai ser o nosso denominador. Então, aqui vai ser 20. Meus gatos estão loucos, gente. Por isso que eu tô dando umas risadas de vez em quando. Meus gatos estão fazendo maior bagunça aqui. Fica em cima de mim, estão curiosos. Pro 1 virar 20, multiplico por 20. Pro 4 virar 20, multiplico por 5. Pro 5 virar 20, multiplico por... Pede pra fazer café. Quer que eu peço? Tá. Pro 5 virar 20, multiplico por 4. Gente, eu não vou cortar, vai estar tudo lá aparecendo, vai estar eu pedindo café, eu vivo de café. Tá mais real essa aula online do que as nossas aulas presenciais, né? Porque eu também, tá tão real quanto, mas não, né? Porque eu também vivo tomando café, vocês sabem disso. Meus alunos sabem que quando entra na sala, entra um cheiro de café junto comigo, é inevitável. E aí, vamos lá, vamos continuar a nossa aulinha. Aqui eu vou fazer o seguinte: 20 vezes 1, 20, já tá lá embaixo. 20 vezes 1 em cima, 20. 5 vezes 4 já virou 20. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 2, 8. Professor, como é que eu resolvo? Deixa eu só corrigir que aqui vai ser menos, não é mais não.
Como é que eu vou resolver agora essas três na ordem? Quando você tem mais e menos, gente, numa expressão numérica, você segue a ordem. Qual é a ordem? Da esquerda para a direita. Primeiro a gente vai resolver esses dois. E aí, quando a gente soma esses dois, dá 35 vinte-avos. E aí repete o que a gente não fez. E agora a gente vai resolver essa subtração, que vai dar 27 vinte-avos, ok? Pode parar aqui, já está certo. Vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha. 4. Marta recebe um salário de R$ 5.200. Desse valor, um quarto é gasto com aluguel de seu apartamento, um quinto com a alimentação e 3/8 são gastos com as demais despesas. Que fração do salário de Marta representa os gastos com aluguel, alimentação e demais despesas? O que a gente vai fazer? Gente, vou usar o gabarito aqui, ó. Não vou escrever agora do zero. Ele quer que a gente some todo mundo. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer se a gente for somar? MMC entre 5, 4 e 8 é 40. Esse aqui eu vou multiplicar por 10, esse aqui eu vou multiplicar por 8, esse aqui eu vou multiplicar por 5. E aí vai ficar 10 40avos, ó. Vai ficar 10 40avos, 8 em cima e 8 embaixo multiplicando, 8 40avos e 15 40avos. Se eu somar todo mundo em cima, 18 mais 15 dá 33. O de baixo repete. Então dá 33 40avos. Quanto é que sobra? Quanto é que vai sobrar, gente? Vamos pensar o seguinte. Se eu gastei 33 40avos, ele pergunta quanto sobra na letra B. Então eu estou fazendo a letra B já, tá, gente? Ó, quanto deve sobrar do salário de Marta? Se eu gastei isso, quanto é que vai sobrar, né? Vai sobrar quanto? Sobra o que falta para chegar até 40 40avos. Falta 7 40avos. Então sobra 7 40avos do salário. Se ele perguntar qual é o valor que sobra, né? Quanto de dinheiro vai sobrar, né? Você vai fazer isso 7 40avos, que é mais fácil, né? Do que você achar o quanto ela gastou e depois subtrair do salário dela, que é 5.200. Professor, pelo amor de Deus, vai cair número grande? Falei para vocês que não. Mas poderia, né? Deveria cair. Mas falei para você que não cai números grandes, não. Então vai ficar 5.200 dividido por 40. Toda a divisão que o numerador e o denominador, ou o dividendo e o divisor, terminam com zero, você pode cortar o zero. Aí eu vou dividir 5 por 4, vai dar 1, sobra 1. Abaixo 2, né? Abaixo 2 ali. Multiplica por 3, sobra 0. Baixa o 0 e coloca o 0 ali. 30, 130. Fiz a divisão. Dividi primeiro por 40. Agora a gente vai pegar o 130 e vai multiplicar por 7. 0, 21 vai 2, 910. Então vai sobrar R$ 910, tá? Então pagou tudo, sobrou R$ 910 para curtir a vida adoidado, né? Dá para fazer o quê? Sei lá, dá para ir num restaurante, no cinema. Aí depende. Não vai fazer muita coisa não, gente. Não vou nem falar muito que dá tristeza até. Vamos lá. Questão 5. Pedro gastou o total de R$ 42 em uma feira próxima à casa dele. Desse valor, 4/7 foram gastos com frutas e o restante em verduras. Qual fração do total gasto por Pedro representa o em verduras? Gente, 4/7. O que falta para o inteiro? 3/7, tá? Quanto Pedro pagou pelas frutas? Gente, ele pagou 4/7 de 28. Então, ó, 4/7 de 28. Como é que você resolve isso? Pega o 28, divide pelo de baixo, que é o denominador, e multiplica pelo numerador. 28 por 7, 4. 4 vezes 4, 16. Então, ó, 4/7 foram gastos com frutas. Ah, mas não é 28, né? É 42. Não sei por que eu botei 28, porque é 42. Então, 4/7 de 42. Você vai pegar o 42, vai dividir por 7 e vai multiplicar por 4. 42 dividido por 7, 6. 6 vezes 4, 24. Então, ele gastou R$ 24 com frutas. Tá? Pessoal, vou deixar aqui também, não vou ficar fazendo muito, tá? As próximas questões são questões de fazer essa aplicação, de quanto gastou, de quanto sobrou. Eu vou ter mais uma aulinha com vocês essa semana, então se tiver alguma dúvida sobre essa parte,
Acho que a parte principal que a gente precisava falar, a gente já falou e falou muito bem falado, né? Modéstia à parte. E eu vou deixar aqui o gabarito para vocês darem uma olhadinha. São gabaritos de interpretação, né? Então, ele está já falando o que vai acontecer, porque a parte principal a gente já fez, tá? Então, a subtração de denominadores diferentes, ele está mostrando aqui para gente. Lembrando que eu vou pedir também para enviar para vocês, além desse link, esse arquivo, tá? Deixa eu partir para a próxima parte aqui para saber se vai ter. Não, mesma coisa. É a mesma página, inclusive. Eu achei que tivesse mais uma página, mas não, está se repetindo, tá? Então, fechamos aí, gente. A aulinha tá dada, tá? Assistam esse vídeo antes da prova, vai ajudar vocês. Boa prova para vocês na sexta-feira. A gente vai se ver, mas mesmo assim eu vou deixar boa prova aqui no vídeo. E a gente se vê na terça, na quinta e na sexta, tá, gente? Um abraço, boa tarde, boa noite.